Bom, senhores, vamos falar então dos transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, né? A gente está falando então aí, claro, de drogas, enfim, que que estão tão associadas à nossa realidade, à nossa sociedade de uma forma geral. Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, a gente pode estar falando de drogas lícitas ou ilícitas, ou qualquer substância que leve a algum transtorno mental, pelo seu uso, pelo seu abuso, pelo seu excesso, pela sua falta. Então vamos lá falar pela apresentação dessas substâncias e como a gente lida com isso, como é que a gente consegue contornar essas situações. A gente tem como apresentação drogas que muitas vezes são estimuladoras ou são depressoras. Claro, isso falando do ponto de vista do sistema nervoso central. E essa ação estimuladora ou depressora, ela causa um evento que tem a ver no futuro com uma adaptação do indivíduo, do sistema nervoso central desse indivíduo, onde, de uma certa forma, no momento em que essa droga é depressora, esse indivíduo tende a ter uma ação do sistema nervoso central de aumento de substâncias e que levam ao doente ficar estimulado. Do ponto de vista de droga estimuladora, a tendência é o indivíduo a ter um down regulation, já que ele recebe um estímulo externo, então ele tende a ficar deprimido, que é exatamente o evento da abstinência, da ausência da droga. Ele está sendo estimulado, ele tem aí então o seu sistema nervoso, eu diria, freado, né, porque ele tem um estímulo externo, e aí quando você retira aquele estímulo externo, ele tende ao deprimido. Então essa é a base do raciocínio da droga, de uma forma geral, psicoativamente falando, né, do ponto de vista de sistema nervoso daquele usuário daquela droga. Então esse modelo dessa adaptação é que leva à sensação relacionada à abstinência, os efeitos da abstinência, exatamente por efeito de estímulo, efeito de depressão e o retorno disso do ponto de vista de equilíbrio desse indivíduo com essa droga. Então, aquilo que eu já falei, a abstinência é exatamente o oposto do efeito da droga, né? É essa falta e a reação que você teve relacionada ao uso daquela droga. Então, muito bem, vamos falar então do álcool, né? Que é um depressor do sistema nervoso central. O álcool não é um estimulante do sistema nervoso, ele é um depressor. E aí as pessoas estão acostumadas a ver aquela pessoa se tornar alegre e tal. Na realidade, não tem a ver com o efeito exatamente depressivo do álcool, né? Depressor do sistema nervoso central do álcool. Que tem a ver que naquele primeiro momento, dependendo da quantidade ingerida, esse álcool ele atua liberando essa pessoa de alguma ansiedade, de alguma retração social. Então, essa pessoa fica um pouco mais liberta, porque há algumas áreas que são nessa pessoa mais limitadas ou mais travadas, com esse efeito depressor, essa pessoa fica mais solta, mais leve. O álcool é a droga, eu acho que é mais envolvida na história humana. Todas as sociedades têm o álcool. O álcool da batata, o álcool da cana, o álcool a partir do arroz, a gente sabe do saquê, o álcool a partir do malte, o álcool a partir da uva, o álcool a partir de beterraba. A gente tem o álcool a partir de várias estruturas de origem de carboidrato, de açúcares, que levam à formação do álcool, e ela permeia a história da sociedade como uma droga de uso comum, que linka as pessoas. Claro que o uso do álcool em excesso leva a uma situação evolutivamente falando, do ponto de vista de dose, de quantidade ingerida, que é exatamente esse período que eu falei, o período inicial de euforia, que a pessoa fica mais leve, mais solta, mas na realidade, imediatamente a gente começa a entrar no modelo depressor dessa droga álcool, né? Porque ele é depressor do sistema nervoso central. E aí essa pessoa começa a apresentar então tontura, começa a apresentar incoordenação, confusão, desorientação.
essa depressão do sistema nervoso central começa a levar aquela fala arrastada, aquela disartria, né? A pessoa fica como aquela palavra, com aquela forma de falar, com a palavra falada lentificada. Pode levar a anestesia, exatamente por ser uma droga que atua deprimindo a condução do sistema nervoso central. Então a pessoa muitas vezes se envolve numa briga ou se corta e não sente. E a evolução clássica para o estupor e coma. E muitas vezes isso não acontece porque ela é ingerida lentamente. Num determinado momento, os metabólitos levam a um quadro de intoxicação e que leva então a episódios de náuseas e vômitos e acaba protegendo, fechando então essa passagem de mais álcool, e é como se servisse de uma situação protetora. O doente começa a entrar numa fase de depressão pelo álcool que ele não consegue mais beber. Literalmente, as reações, os efeitos desse álcool acabam por impedir que ele beba mais, e isso, graças a Deus, parece ser um mecanismo protetor nesse raciocínio. Bom, é interessante lembrar que a abstinência ao uso do álcool é uma situação conhecida no nosso meio, na nossa sociedade, do ponto de vista médico, então não é pouco comum. A abstinência, então, leva ao tremor como primeira manifestação, à insônia, à agitação, já que você tem uma droga que é depressora, e então você tende a ter uma reação, ou já é um indivíduo que tem uma propensão a ser mais agitado e já busca essa droga. A gente não sabe o que vem primeiro, para poder exatamente fazer esse down regulation. Na hora que você tira essa droga, na hora que você tira esse apoio, essa coisa que segura, esse doente acaba entrando em agitação, em insônia, numa hiperatividade simpática, que muitas vezes dura um período de 5 a 10 dias por essa abstinência, e essa hiperatividade simpática pode levar a efeitos muito ruins, como taquicardia, sudorese, enfim, aumento da pressão e tal, e isso tem a ver exatamente com essa relaxamento que o álcool, entre aspas, dá por conta dessa depressão. E aí, quando você tira, você volta a ter essa descarga aí adrenérgica, basicamente simpática, levando a essas alterações que eu falei. Do ponto de vista clássico do doente com abstinência ao álcool, a gente vai ter duas apresentações do delirium tremens e ainda a apresentação da alucinose alcoólica. O delirium tremens a gente vai ter um doente que eu costumo dizer, e eu acho que é bem interessante essa fala, que o doente começa a ver cobras e lagartos, né? Ele começa a ter alucinação e ilusão. Ele vê coisas que não existem e coisas que existem se distorcem, né? Ele vê coisas que não existem e vê coisas que se modificam. Então, é como se o equipo de soro, por exemplo, que está ao lado dele no leito, se transformasse em alguma coisa, uma cobra ou coisa parecida, né? E ele pode ter junto a isso, muitas vezes, a confusão mental, diminuição do nível de consciência, e mantém essa hiperatividade autonômica que leva ele ao aumento da pressão arterial, etc. e tal. E ele se torna, às vezes, perigoso com delirium tremens, porque ele fica agressivo, ele fica agitado, ele pode, inclusive, agredir as pessoas porque ele está completamente desorientado. Ele tem alucinação, ele está vendo coisas e ouvindo coisas que não existem. Então ele pode estar reagindo a alguma coisa que ele está vendo e simplesmente você que está cuidando dele sofrer diretamente essa reação. Do ponto de vista de alucinose alcoólica, a grande diferença é que não há essa hiperatividade autonômica, então não há essa alteração autonômica toda. Ele tem as alucinações, basicamente, predominantemente auditivas, menos visuais, sem um rebaixamento tão importante do nível de consciência e sem tanta alteração autonômica. Então, eu diria que me parece um pouco menos grave do que a situação do delirium tremens. Bom, continuando então com essa apresentação, com as apresentações da abstinência ao álcool, a gente tem ainda a evolução relacionada ao que a gente chama de transtorno amnésico persistente, que tem a ver com a lesão do álcool, ou seja, com a intoxicação pelo próprio álcool. E aí a gente tem a síndrome de Wernicke e a síndrome de Korsakoff. A Wernicke
é basicamente alteração precoce pela falta de tiamina, vitamina B1, em que leva o doente a apresentar ataxia, confusão mental, alteração de motilidade ocular, lembrando, é um nistagmo, é extrínseca, né? E ela é reversível. A partir do momento que você retira a droga e você faz a tiamina, você faz a reposição de vitamina B1, o doente reverte esse quadro. Ele se agita, ele é atáxico, ele internado, ele é confuso, ele arranca as coisas, ele tenta se colocar de pé e ele tem ataxia, dificulta a marcha, mas o quadro é reversível. Do ponto de vista de Korsakoff, a alteração é crônica pela falta de tiamina e leva a uma destruição da estrutura da arquitetura cerebral, como o doente com atrofia cortical mesmo, atrofia pela droga. E é irreversível, então é uma demência com perda recente da memória recente, desculpa, e esse doente muitas vezes confabula. Ele fala coisas que não aconteceram, ele preenche uma lacuna do seu discurso. Ela pode ser uma evolução, claro, da própria síndrome de Wernicke, quer dizer, por ser uma evolução crônica, uma alteração crônica pela falta de tiamina. Ainda que você faça a reposição nos dois casos, esse quadro, como eu falei anteriormente, ele é irreversível. Então, quando a gente chega em Korsakoff, você tem um doente já aí com, eu diria, com lacunas cerebrais importantes, e esse doente preenche aí a sua falta de memória recente, ele inventa algumas coisas. Tem uma característica interessante, essa situação de confabulação, como a gente está vendo aqui. O tratamento é basicamente a reposição de tiamina, como eu havia descrito anteriormente. Bom, vamos falar então do tratamento de cada uma das situações. A intoxicação aguda, como eu havia dito, tem aquela situação toda do quadro metabólico, do vômito, da hipoglicemia. Então, a reposição glicêmica, a reposição de açúcar, reposição de tiamina faz parte. E, claro, também, se o doente tiver alucinação, o uso de antipsicótico. Do ponto de vista de síndrome de abstinência, o clássico é o uso de benzodiazepínico para controlar os excessos de agitação, a reposição de tiamina e muitas vezes o uso de antipsicótico também, se houver casos de alucinação. Claro, como eu já disse anteriormente, essa alucinação traz alguma violência, alguma reação. Então há necessidade desse controle com o uso de antipsicótico. Do ponto de vista de tentar tratar efetivamente esse doente dali para frente, que a principal causa, como é o uso da droga, a grande modificação é a tentativa de evitar o uso, é a interrupção do hábito do consumo do álcool, da droga. Então, a terapia cognitiva comportamental, fundamental para poder conseguir fazer que esse doente entre no entendimento que ele precisa de algum apoio para conseguir sair dessa dependência. É comum a pessoa que tem a predisposição não reconhecer a predisposição pelo vício, né? Ele não reconhecer. Claro, se a droga fosse ruim, as pessoas não tenderiam a usar. A droga ela entra em alguma alteração ou predisposição que esse indivíduo tem. Todos nós gostamos daquele relaxamento inicial do álcool, e ele socialmente ele é agradável, ele faz parte da nossa história, como eu já disse anteriormente. No excesso é que nós temos o problema, e o excesso não é para qualquer um. Costuma-se dizer que se torna alcoólatra não é quem quer, é quem pode se tornar. Há uma história psiquiátrica geralmente relacionada a esse transtorno com o uso de droga psicoativa. E uma das coisas que a gente pode fazer para tentar controlar é o uso do disulfiram, que ele leva a uma aversão à ingestão do álcool. Por que ele leva a essa aversão? Porque, na realidade, o efeito antabuse ou disulfiram, ele é exatamente uma alteração num bloqueio numa determinada enzima. Ou seja, quando você entra com o álcool, ele é degradado por uma desidrogenase, e depois ele é transformado em aldeído, em acetaldeído, e esse disulfiram, ele bloqueia essa degradação do acetaldeído, levando que levaria ao acetato, ele seria eliminado. Então isso leva aos efeitos daquela ressaca, né? Então leva àquela sensação horrorosa que as pessoas têm quando eles fazem o excesso do álcool.
o excesso da ingestão do álcool. Então, esse bloqueio nessa desinosinolase, dessa enzima, aldeído desidrogenase, ele leva a esse excesso desses efeitos colaterais do álcool, né? A esse excesso dessa sensação da ressaca, do mal-estar, da náusea, do vômito, leva a vômito, e aí esse doente, toda vez que bebe, ele tem esse efeito horroroso rápido, essa sensação ruim, o que leva a afastá-lo do hábito da ingestão do álcool. Bom, outras drogas que podem ser usadas são a naltrexona, que é uma antagonista opiáceo, é hepatotóxica, então tem aí uma limitação. O acamprossato, é esse agonista aí ligado ao glutamato e que também é uma droga usada para a interrupção do hábito do álcool. Bom, vamos falar agora então da cocaína. A cocaína, então, é um estimulante do sistema nervoso central. Então, claro, as alterações estão relacionadas exatamente ao oposto disso. A abstinência está exatamente relacionada ao oposto disso. Como ela é um estimulante, ela leva um aumento de dopamina, aumento de noradrenalina, então ela leva, importantemente, a um consumo desses neurotransmissores. O viciado nessa droga, aquele indivíduo que faz uso dessa droga, eles têm uma estimulação importante, há uma liberação importante de neurotransmissor, e muitas das atividades cerebrais elas se tornam estimuladas, ou seja, as cores se tornam mais vivas, as coisas modificam a realidade de uma certa forma por esse excesso de neurotransmissor, né? E é claro, a intoxicação leva à alucinação, porque tem um excesso de dopamina, tem um excesso de neurotransmissores, leva a mania, leva a delírio, a hiperatividade autonômica simpática pela quantidade de monaminas, né? E irritabilidade, agitação, grande ativação estimulante, estimulada, né? Por esse estimulante do sistema nervoso central. E aí, claro, o tratamento é baseado basicamente no controle desse estímulo, desse excesso de estímulo. Então, deve ser usado o benzodiazepínico, a fentolamina para bloquear aí, então, os efeitos alfa-adrenérgicos, e a gente deve evitar o beta-bloqueador para que não se libere os receptores alfa e a gente tenha mais manifestação alfa com aumento de pressão arterial, né? E aumenta muito o risco desse doente fazer algum evento cardiovascular no uso da cocaína. Então tem que ter um cuidado muito grande quando você entra beta-bloqueando, porque você libera imediatamente mais droga, né? Você aumenta o risco de liberar mais droga para os receptores alfa. Bom, a abstinência, claro, a abstinência acaba sendo aquilo que a gente já conversou antes. O doente está com um estímulo importante, quando você tira esse estímulo, você tira essa droga, o doente fica disfórico, fica ansioso, fica deprimido, ele acaba evoluindo com ideação suicida, e o que faz ele buscar novamente a droga. Então, esse consumo lembra muito o consumo do doente que evoluiu com depressão, né, relacionado a próprio consumo do neurotransmissor, e nesse caso esse estímulo mantido fazendo que esses neurotransmissores sejam colocados e gastos, né, e consumidos. Quando você perde isso, esse estímulo da droga, você tem aí então essa reação desse down regulation, né, e o doente está ali naquele momento de depressão, né, ele está sem esses neurotransmissores, ele evolui deprimido e volta a necessitar da droga, fazer o uso da droga, a ter essa necessidade do uso novamente da droga. E quanto mais rápido essa droga chega, mais rápido a gente tem essa evolução para a dependência, porque ela rapidamente faz esses efeitos que a gente falou anteriormente, de conseguir fazer essa liberação das aminas, né, das monaminas. Então, claro, o crack, que chega muito mais rápido inalado, e rapidamente ele também cai em quantidade, ele fica nesse momento aí, ele leva muito mais facilmente a esse vício, né, propriamente dito, né? Então vem rápido esse efeito e falta rápido esse efeito da droga. E com isso leva a maior dependência, porque o sujeito fica toda hora buscando a droga. Claro que, do ponto de vista de droga, tem a grande maldade, que é a tentativa de manter o doente vinculado àquilo ali. Então, o mercado negro da droga não quer que o doente se livre disso
Ele não quer que o doente morra por conta daquilo ali, então cada dia que passa a gente vê uma tentativa de achar a droga que causa mais dependência e menos efeito colateral, menos gravidade de uso, para que o doente volte a fazer uso daquilo ali, daquela droga. Então o viciado é viciado porque ele tem alguma necessidade, alguma via que facilita a ele se ele aderir a essa droga. Bom, como eu falei aí, o crack faz essa via mais potente aí, o efeito mais rápido, porque é fumado, é inalado. Vamos falar então da anfetamina. A anfetamina, ela lembra os efeitos estimuladores, né? É usado como droga lícita, né? Muitas vezes, como tratamento de distúrbios de atenção. E é uma droga que também, quando usada de forma mesmo lícita em excesso, ou mal administrada, mal controlada, às vezes por uso por autorrecreação, né? A gente vê às vezes isso no meio médico, né? Como estimulante, né? E aí a gente vê isso também na prática, de uma forma geral, no rebite, no êxtase, nessa coisa do caminhoneiro, no ice, na bola, e aí o doente está estimulado, ele está ligado, ele está acordado, ele está em atividade máxima, né? Ele está francamente excitado, né? Claro, pelo mesmo mecanismo, pelo aumento da liberação de dopamina e noradrenalina, e a intoxicação aguda se assemelha à da cocaína, porque nós estamos falando exatamente disso, do aumento da liberação de neurotransmissores. E leva uma sede danada, então é comum você ver esses doentes que fazem uso a necessidade de beber alguma coisa, porque ele está adrenalizado, né? Ele está com muita descarga adrenérgica. O tratamento é, claro, muito semelhante ao da cocaína, que a gente já falou anteriormente. A abstinência também, claro, também é muito parecida com a abstinência à cocaína por essa falta desse estimulante aí os quadros de depressão. Bom, vamos falar então do uso do opioide. Os opioides, então, é uma classe que tem uma certa dificuldade de adquirir, não é uma droga geralmente muito usada, mas ela é fácil no meio médico, e infelizmente a gente vê muitas vezes os nossos colegas se viciarem, ou até o grupo das outras profissões que têm acesso à própria enfermagem, ou outros grupos multiprofissionais que lidam no ambiente hospitalar e que têm acesso a essas drogas, entre elas a própria morfina, a fentanila, a metadona, enfim, que estão ali à disposição para o tratamento da dor, para os eventos anestésicos. A gente vê alguns anestesistas, a gente já escutou várias histórias, né, ao longo da nossa vida, daquele indivíduo que se predispõe e ele tem ali uma euforia e um relaxamento no momento da intoxicação aguda, e isso daí faz parte do que leva provavelmente ao vício, né? Os efeitos parasimpáticos são clássicos no uso do opioide, com constipação, bradicardia, anorexia, sedação, hipotensão, e a depressão respiratória, miose e coma fazem diagnóstico diferencial com aquelas lesões de tronco, onde você tem miose e coma como manifestação clássica. Porém, a depressão respiratória parece fazer, então, um pouco o diagnóstico diferencial com o uso do opioide, né? Então, aqueles AVEs que pegam, que fazem essas manifestações de miose e coma, mas muitas vezes não chegam a levar a depressão respiratória, e claro que com o opioide é muito comum a depressão respiratória, a gente lembrar disso. O tratamento básico é com antagonista, com a naloxona, e claro, tentar afastar esse indivíduo dessa droga. A abstinência leva a uma hiperatividade simpática, com o oposto desse efeito parasimpático. Então, são os antagonistas autonômicos, né? Então, o doente pode se apresentar na abstinência com midríase, com hipertensão, sudorese, tremor, fazendo uma atividade adrenérgica, uma atividade simpática, né? Já que ele estava basicamente com esse depressor do sistema nervoso central que fica ali mantendo um efeito parasimpático. Na hora que você tira isso, esse doente está tentando já ultrapassar os efeitos parasimpáticos, tentando liberar mais a adrenalina, e na hora da abstinência ele realmente se manifesta dessa forma. Bom, o tratamento é basicamente um tratamento de suporte com antieméticos e clonidina, e muitas vezes fazendo uso de um opioide menos potente para você fazer
a retirada progressiva dessa droga e fazer o equilíbrio da abstinência com a retirada da droga, né, para fazer o doente conseguir se livrar da droga-adição. Vamos falar então da nicotina. A nicotina, então, todos conhecemos aí o vício pelo cigarro, pela nicotina, e com grandes prejuízos, um grande estimulante do sistema nervoso central, a nicotina, e ela é um agonista dos receptores da acetilcolina, um agonista nicotínico dos receptores de acetilcolina. E aí esse efeito estimulante do sistema nervoso central, claro que no momento que você tira, esse doente passa a ter os efeitos opostos, como a gente vem falando, com disforia, com insônia, com ganho de peso, com depressão, algumas vezes, claro, com ansiedade também. O tratamento é basicamente a gente tentar fazer a substituição desses nicotínicos, às vezes com goma de mascar, às vezes ainda com adesivos de nicotina, para você fazer a retirada lenta da droga-adição, né? Ou ainda com algum bloqueio, por exemplo, com não nicotínicos, entre eles a bupropiona e a vareniclina, que é um agonista nicotínico, e aí entrando aí como competindo pelo receptor. E aí, com isso, você consegue fazer o tratamento do doente e segurar a evolução dessa droga psicoativa na vida desse doente. Alternativas ainda são o uso de nortriptilina e clonidina como base ainda no tratamento da nicotina. E para variar, por último, a terapia cognitivo-comportamental. Bom, vamos falar agora da adição, enfim, da dependência aos benzodiazepínicos, que são drogas também depressoras do sistema nervoso central e na realidade são agonistas GABAérgicos. E aí, claro, a abstinência ela é o oposto também, mais uma vez. O doente tem uma descarga de ansiedade, leva a palpitação, cefaleia, insônia, agitação, pesadelo, delírio com alucinação, convulsão, pode ter déficit de memória pelo uso crônico de benzodiazepínico, por ser um depressor, e levar aí a essa reação na abstinência. O tratamento é a redução gradativa da dose e mais a da doença de base, que levou o doente ao uso desse benzodiazepínico. Muitas vezes estão prescritos, né, esses benzodiazepínicos na prática clínica para insônia, para alguns eventos de ansiólise, né? E como a gente disse anteriormente, procurando sempre no tratamento daqueles transtornos de ansiedade, usar por período curto para evitar uma situação desse tipo. Na intoxicação aguda pelo benzodiazepínico, com depressão importante do sistema nervoso central, ou por suicídio ou por excesso de dose, em que o doente fica comatoso, enfim, ele fica completamente apagado pela droga. A droga é um agonista parcial, que é o flumazenil, que vai disputar aí pelo receptor.